Bem, pessoal, é o seguinte. Hoje quero falar sobre uma coisa muito importante, que é o caso do Monarca. Não tem muito a ver com o canal, mas é algo muito importante em ser debatido. Estamos a falar de um caso em que muitas vezes acabamos por passar o limite, né? O Monarca, como toda a gente sabe, é um dos CEO ou era neste caso, era um dos CEOs do maior podcast, de um dos maiores podcasts que já houve. Eu até arrisco dizer que foi o maior, agora já tem muita concorrência, mas é o que começou essa onda de podcast. O Monarca antes disso já tinha sucesso com vídeos de jogos e Minecraft, entre outras coisas, só que com o podcast ele e o Igor acabaram por explodir bastante. O Monarca foi uma pessoa bastante visionária, ele aproveitou a onda em que toda a gente estava pronto, não podíamos sair de casa, estávamos todos meio que presos. Ele aproveitou isso e criou uma espécie de jornalismo. Porque nós quando temos debates, isso tudo são coisas pequenas, 30, 45 minutos, uma hora. Ele aproveitou isso, já que toda a gente está em casa, ele sabia que muita gente teria tempo livre. Então ele aproveitou, ele chamou o Igor, juntaram-se e criaram o Flow Podcast, que foi um estrondo. Trouxe pessoas extremamente importantes, relevantes, desde pessoas como futebolistas, Ronaldo o Fenómeno. Eles conseguiram trazer o Ronaldo Fenómeno, desde deputados, ou seja, a área política, a área de futebol, a área da música. Então, estamos a falar de uma empresa, e uma empresa que tem muito sucesso e muito impacto, principalmente no Brasil, né? Seu país de origem. E o Monarca, não sei se ele reparou, mas isso era um tipo de jornalismo. É um tipo de jornalismo que ele estava a criar. Aquele como se fosse um jornal da noite, só que era muito mais livre, né? Estamos a falar do Flow Podcast, é muito mais livre, a pessoa pode falar à vontade, não existe, eles nunca criaram tabus. Uma das coisas que eu sempre gostei no Flow Podcast é isso, nunca criaram tabus, pelo contrário, sempre foi debatido tudo e mais alguma coisa. No entanto, o Monarca sempre foi uma pessoa complicada, digamos assim, apesar de o facto de ele ser complicado trouxe algum carisma para o Flow Podcast, né? Temos de ser sinceros que houve muitos memes que foram criados por causa do Monarca. Essa maneira do Monarca de ser, meio polémica, também traz um carisma com ele e faz com que as pessoas assistam isso. Só que o Monarca por vezes extrapola, ou quase extrapola esse limite, e desta vez ele extrapolou. Nós podemos reparar sempre, desde que o Flow Podcast começou, ele tinha sempre uma posição muito descontraída. Eu até devo dizer irresponsável. Ele estava nas entrevistas, no Flow Podcast, a fumar, ia bêbado, não ia lúcido, não conseguia muitas das vezes estabelecer uma comunicação com os entrevistados. Mas as pessoas foram deixando passar porque era meio que uma zoeira e trazia sempre, ele lançava sempre aquelas frases que traziam vários memes. Só que o Monarca passava às vezes os limites. E uma das coisas mais complicadas que o Monarca sempre trouxe é a liberdade. A liberdade, ele defende muito a liberdade, mas a liberdade tem que ter um certo... Eu sei que é um paradoxo da liberdade, né? Da tolerância, digamos assim. Nós não podemos tolerar o intolerável. E o Monarca é muito extremista quanto à situação da liberdade. Nem tudo pode ser livre, nem tudo deve ser dito. Nós somos livres até o ponto que nós infringimos a liberdade de outra pessoa. E o Monarca, na sua última entrevista com o Kim Kataguiri, ele acabou por dizer que aquele partido que matou vários judeus deveria existir no Brasil. Muita gente pensa que esse partido só matou judeus, mas não. Esse partido foi atrás de judeus, homossexuais, ciganos e negros. Então estamos a falar de um partido que não está à procura de comunicação, de debate. É totalmente diferente do comunismo, totalmente diferente do capitalismo,
É totalmente diferente porque esse partido que ele está a defender, que eu não posso citar o nome porque senão o YouTube vai fazer o trabalho dele e vai me cortar, mas esse partido que ele está a defender, essa ideia que o Monarca defendeu que deveria ser criado esse partido é um partido genocida. Ele não defende a evolução do país mediante alguma exploração económica, financeira, não. Ele defende o genocídio de uma raça. Estamos a falar primeiro de um totalitarismo absoluto, depois de um genocídio de uma raça, de várias raças, para haver apenas a predominância de uma. Então, quem aprova isso tem que ser punido, porque esse pensamento é crime. Ou nem devo dizer esse pensamento, mas a existência disso, que eu não posso citar, disso é crime. É crime por lei. Isso é crime por lei. E o que o Monarca disse basicamente é o que é o mesmo do que eu dizer, agora, vamos criar um partido em que haja terroristas e seja tudo ok, vamos aceitar isso. Não pode. Porque o que eu entendo, ele depois foi no Twitter e explicou que o objetivo dele não era esse, o objetivo dele era, a informação que ele queria passar era, toda a gente tivesse esse pensamento do partido X, deveria aparecer para assim conseguirmos combater essas pessoas. No entanto, acho que ele expressou-se extremamente mal. Esse tipo de pessoas não podem ter poder ao ponto de criar um partido. Porque foi assim que começou na Segunda Guerra Mundial, foi assim que começou na Segunda Guerra Mundial. Começou apenas com ideias. Esse tipo de ideias têm que ser abolidas e nem deveria ser um debate. Não deveria ser uma questão de liberdade, não deveria ser uma questão de liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de crítica. Isso é crime. É crime. Tirar a vida de alguém só porque a pessoa é negra, homossexual, judeu, outra coisa, é crime. Todo ser humano tem direito à vida. Essa é uma das regras. Todo ser humano tem direito a viver. E a partir do momento que tu permites esse tipo de partidos existirem, a partir do momento que tu sugeres a existência desse tipo de pensamento e debates esse tipo de pensamento, tu estás a infringir tudo. Estás a infringir o maior direito de todo do ser humano, que é viver. Porque esse partido chega ao pé do direito da vida, o direito de viver, e pega nesse direito e dá apenas a pessoas caucasianas. E o resto que se lixe. Então, o que o Monarca fez foi errado. O Monarca acabou por ser desligado do Flow Podcast. E por mais que pareça ser duro, eu concordo 100% com o que o Igor fez. Ele tinha que ser desligado. Porquê? Por mais que ele tem que ser desligado, porque ele é um exemplo, o Monarca é um exemplo, vai servir de exemplo, porque ele não é uma pessoa qualquer. Ele é um influencer, o nome já diz tudo, influencer. Ele influencia pessoas. Há pessoas... o Flow Podcast tem visualizações de 2, 3, 5 milhões, 7 milhões de views. Há pessoas que são impactadas pela informação que ele passa. E a partir do momento em que ele passa esse tipo de informação, ele está totalmente a distorcer o conceito do certo e errado. Ele está a distorcer tudo. E o Flow Podcast, ele deveria ter entendido isso. O Flow Podcast já não é mais uma brincadeira. Há muito tempo já não é mais uma brincadeira, uma tentativa. Não, o Flow Podcast não é apenas um canal. Não é apenas um canal de 2, 5, 6, 100 mil inscritos. Não. Estamos a falar de um canal de 2 milhões, 3 milhões de inscritos. E estamos a falar de um canal que não só tem muitos inscritos, como também tem muita visualização e tem muito impacto. Muita gente importante, como eu disse, passou lá. Há muitos patrocínios por cima e há muita gente que depende desse canal porque é uma empresa. Há muitos trabalhadores. E o Igor acabou por dizer que estamos a falar de 80 pessoas que dependiam do Flow Podcast. É muito. 80 pessoas a depender do Flow Podcast. É muita gente. Então o Monarca teve que ser desligado. Porquê? Porque muita gente começou a parar de patrocinar. Gente desistiu de patrocinar o Flow Podcast. Eles perderam muitos patrocínios. E com razão. Qual é a empresa que está vinculada com pessoas que têm ideais totalmente extremistas? Nós estamos no século XXII, por amor de Deus.
é algo que... Epá, mas pronto. Infelizmente esse é o vídeo que eu quis fazer. Isso vai servir como exemplo, o Monarca vai servir como exemplo para nós deixarmos... Eu também gostaria que as pessoas que nos seus vídeos falassem sobre racismo, entre outras coisas, também sofressem como o Monarca está a sofrer. O cancelamento, fossem... Porque esse tipo de pensamento tem que ser literalmente abolido. Tem que ser literalmente... Tem que desaparecer esse pensamento. Não devia ser mais um debate, não deveria ser algo sobre liberdade de expressão. Racismo. Esse pensamento, que eu não posso dizer o nome, tem que ser pensamentos que não podem existir mais. Nós temos que cancelar esses pensamentos para a próxima geração não chegar com esse pensamento, não desenvolver esse pensamento e voltarmos a estar a zero. Não, é por aí. Mas pronto, subscrevam, sigam no meu Instagram, mandem mensagem no DM sobre sugestões de vídeo e subscrevam, compartilham, não se esqueçam de like. Até.